diz assim a palavra de Deus, o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 3, verso 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de... Então, eu vou recomeçar. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo porém morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo, o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E a terra se encheu de água. Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, essa é uma noite especial para os nossos corações, porque existem aqui corações sedentos. Existem aqui, Senhor, pessoas que anseiam desesperadamente por um toque do Senhor, por um movimento da Tua palavra essa noite. E nós, como igreja de Jesus Cristo, queremos nos unir uma vez mais em oração, para declarar manietados agora, amarrados agora, todos os espíritos contrários à vontade de Deus nesse lugar. Nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e pedimos ao Senhor que dê ordem uma vez mais aos anjos do Senhor, que são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Dê ordem a esses
esses anjos, ó Deus, para assumirem, para, ó Deus, estabelecerem neste ambiente um ambiente de liberdade espiritual, um ambiente de entendimento, um ambiente profético de transformação, um ambiente, Senhor, em que a nossa vida será tocada uma vez mais pelo Teu poder. A nossa mente se submete à palavra do Senhor, o nosso coração se rende e os nossos ouvidos são colocados alertas para ouvir o que Tu tens a nos dizer, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, o nome que nós aplaudimos nessa noite, nesse momento. Aplauda o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Aleluia. Assente-se, por gentileza, por gentileza. Queridos e queridas, o reino de Deus, as coisas no reino de Deus não funcionam segundo a nossa boa intenção. As coisas no reino de Deus não funcionam de acordo com a nossa força física, com a força que a gente aplica naquilo que a gente faz. O reino de Deus funciona com princípios. O reino de Deus funciona de acordo com princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição como igreja, nós usamos da melhor maneira quando nós aplicamos e entendemos os princípios de Deus. E com a vida de oração não é diferente. Quantas pessoas acabam assim experimentando certo desânimo, sabe? Certo desânimo com relação à vida de oração. São pessoas que de repente oram e dizem assim: pastor, está cada vez mais pesado orar. Está cada vez mais difícil para mim buscar a presença de Deus. Pastor, eu acho que Deus não está me ouvindo. Pastor, eu acho que Deus não está atento à oração que eu estou fazendo. Às vezes não é isso, e na verdade não é isso. A verdade é que Deus trabalha de acordo com princípios que Ele mesmo estabeleceu. E a vida de oração eficaz, a vida de oração que edifica, a vida de oração que gera impacto, não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor, tem que ser uma vida de oração de acordo com princípios estabelecidos por Deus. Não é o fato de você se ajoelhar e falar qualquer coisa que vai fazer com que essa coisa funcione, porque Deus trabalha com princípios, porque o reino se move em princípios. E é fundamental a gente entender os princípios que regem, princípios bíblicos que regem a nossa vida de oração. É como quando a gente compra um carro, ou quando a gente compra um eletrodoméstico, um telefone. Às vezes a gente compra aquilo e só depois de muito tempo é que a gente vai descobrir: uau, isso daqui fazia essa coisa, eu nem sabia que isso era assim. Para que serve esse botãozinho aqui no painel do meu carro? Talvez se você conhecesse melhor aquilo, você iria poder usar de forma mais plena. E é assim também com a vida de oração. É assim também com o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não acontece do jeito que a gente quer. Não acontece de acordo com o nosso humor. Muitas pessoas têm frustrações. Por quê? Porque se deixam governar pelo seu humor. Se eu estou de bom humor, eu oro. Se eu não estou de bom humor, eu não oro. Se eu estou feliz, se eu estou feliz, eu louvo. E se eu não estou feliz? Se eu não estou feliz, eu não louvo. Se eu não estou feliz, eu fico na minha. Se eu não estou feliz, eu não quero falar com ninguém. Se eu não estou feliz, eu fico aqui, eu volto para dentro do casulo. Ora, como que alguém assim vai experimentar essa vida de oração que edifica, que flui, que impacta e que transforma? É impossível. E eu vejo, queridos, nessa história, nesse episódio, pérolas tão preciosas
princípios tão preciosos, que se nós aplicarmos à nossa vida de oração, eu tenho certeza que a gente vai conquistar muito mais, muito mais. Você acredita que Deus tem muito mais para você do que você tem experimentado até agora? Sim ou não? Muito mais, muito mais. A Bíblia fala, Paulo fala aos Efésios: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que vivem princípios eficazes na sua vida de oração são surpreendidos por Deus. Você já foi surpreendida por Deus alguma vez? Hein, minha irmã? Deus já te surpreendeu? Deus já fez algo assim que você ficou: eu não sei nem o que dizer. E não precisa dizer nada, porque o que Deus tem para fazer é muito maior do que as nossas palavras são capazes de definir. O que Deus tem para fazer não cabe na nossa mente, não cabe na nossa linguagem. É por isso que a gente vê às vezes Deus respondendo às nossas orações e a gente fica assim. Uma irmã diria assim, uma irmã do círculo de oração lá em Minas Gerais diria assim: tô boba. Tô boba, menina, tô boba. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu venho essa noite em nome de Jesus dizer que Deus quer que você experimente infinitamente mais o poder da oração na sua vida pessoal, na sua casa. Deus quer que a AD Blue experimente infinitamente mais do poder dele nos nossos cultos, nos nossos momentos de adoração, nas nossas bases missionárias. Deus quer que nós lidemos com ele a partir desse infinitamente mais. Agora, como eu disse, o reino se move em princípios. Vamos aprender alguns princípios contidos aqui e vamos trazer esses princípios, minhas irmãs e meus irmãos, para a nossa vida de oração. Vou resumir essa história para você. 3 reis se unem para tentar eliminar de uma vez por todas uma ameaça. O rei de Israel tinha uma parceria com o rei de Moabe. Essa parceria com o rei de Moabe era esse tratado de paz com o rei de Moabe. Tinha uma espécie assim de sinal. Que sinal era esse? Tributos. Então o rei de Moabe pagava tributos para o rei de Israel, para Jorão, muitos tributos. E enquanto aquele rei pagava tributos para Israel, aquele rei estava dizendo: vamos manter uma relação de amigos, vamos manter uma relação de boa vizinhança. Entretanto, o rei Acabe morre. E quando o rei Acabe morre, o seu filho assume o reinado. E tempos depois, então, que esse filho assume o reinado, o rei de Moabe para de pagar esse tributo. Com isso ele está dizendo: a nossa relação de amizade, essa política da boa vizinhança se encerrou. Desse momento em diante, tudo pode acontecer entre nós. E os moabitas eram uma nação emergente naquela época. Era uma nação que estava se fortalecendo. E o reino de Israel havia se enfraquecido muito durante o reinado de Acabe. Então, o rei de Israel, Jorão, procura o rei de Judá e diz assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se unir, porque esse rei de Moabe aí vai fazer alguma coisa contra a gente. O que a gente vai fazer? Bom, nós vamos sair para pelejar contra eles. Nós vamos fazer uma guerra. Nós vamos fazer algo antes que eles nos ataquem. E aí então saem esses 3 reis. Aliás, saem 2 reis. O rei de Israel e o rei de Judá. No caminho, eles dizem assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar por Edom, estrategicamente falando é melhor, e vamos chamar o rei de Edom para guerrear contra a gente, porque afinal de contas, Moabe pode representar um problemão para Edom também.
É isso que acontece. E saem então esses 3 reis e os seus exércitos e os seus animais em direção a uma batalha contra os moabitas. Entretanto, depois da caminhada, de dias de caminhada, algo acontece, uma tragédia acontece. Acabou a água. E a água como esse elemento vital que sustentaria a vida não apenas dos soldados, mas dos animais. E aí esses reis, no meio do caminho, lidando com uma ameaça real, lidando com o perigo real de serem destruídos pelos moabitas, eles ficam em desespero. E um deles diz: meu Deus do céu, agora já era. O que a gente fez? A gente trocou os pés pelas mãos e nós simplesmente viemos até esse lugar, marchamos 3 reis, os seus exércitos, para morrer na mão do inimigo. Pronto, o Senhor trouxe a gente aqui para matar a gente, para entregar a gente para o inimigo. E aí alguém se levanta: será que não tem um profeta? Será que não tem alguém que conhece o céu aí? Será que não tem alguém que tem intimidade com Deus aí, para poder dizer para a gente o que estava acontecendo? É sempre assim, pessoal. Deixa eu dizer isso para vocês. É sempre assim. Pessoas que têm intimidade com o céu são sempre úteis em todo e qualquer momento de crise. Pessoas que conhecem o reino espiritual, pessoas que conhecem o coração de Deus, sempre são úteis. E perceba, nós vivemos crises, como as crises daqueles homens, em que aquilo que sustenta a vida está sendo cada vez mais escasso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos um tempo de profunda sede existencial. Você sabia disso, minha irmã? Nós vivemos um tempo de sede por sentido para viver. Eu conversei, acho que com alguns colegas obreiros, uma pesquisa que foi publicada, mostrando que só esse ano, não sei se alguém teve acesso a isso, só esse ano na cidade de Blumenau, 26 pessoas tiraram a própria vida. A vigilância epidemiológica da cidade está preocupada. Nós temos gente sedenta do lado da gente. Existem pessoas buscando desesperadamente o elemento vital para que as suas vidas sejam mantidas. E o elemento mais importante para que a vida seja mantida não é a comida, não é a água, é o sentido para viver. E somente as pessoas que têm intimidade com o céu, somente as pessoas que conhecem o coração de Deus é que são capazes de dizer: eu sei o que pode matar a sede da sua alma. Eu conheço uma água viva que é capaz de dessedentar de uma vez por todas essa angústia, de eliminar de dentro de você essa angústia na qual você vive. O mundo está ansiando pela manifestação dos homens e mulheres que conhecem o céu, que conhecem o céu. Entende isso? E aí então eles encontram um homem que conhece o céu, Eliseu. Eliseu. E o Eliseu se aproxima. Aliás, eles vão até Eliseu. E a partir daquele momento que eles se encontram com Eliseu, nós começamos a descobrir esses princípios. Quando aqueles reis se aproximam de Eliseu, Jorão, o rei de Israel, se dirige a Eliseu. E como Eliseu responde a ele? Eliseu diz assim: irmãos, se eu falar assim meio
diferente demais, vocês não reparem não, porque eu estava falando no evento de jovens o final de semana inteiro, entendeu? Então, enfim. E aí então Eliseu vira pro Jorão: rapaz, não tenho nada contigo não, tá? Por que você, que agora que está enfrentando uma crise, agora que você está com medo e está desesperado, vai procurar os deuses dos seus pais, vai procurar os falsos profetas que eram sustentados pelos seus pais? Jorão era filho de Acabe e de Jezabel. E aí Eliseu vira e diz assim: eu não tenho nenhuma parceria com você e com o sistema mundano que você representa. Eu não tenho nenhum vínculo, nenhuma aliança com você e com tudo aquilo que os seus pais, Acabe e Jezabel, introduziram na vida do povo de Deus. Entre nós, nada feito. Nada feito. Sabe o que significa isso? Posicionamento de santidade. E esse é o primeiro princípio para que a gente viva uma vida de oração impactante. Princípio de santidade. Querido, viver uma vida de pureza na presença de Deus é algo muito mais importante do que você possa imaginar. Por exemplo, viver uma vida de pureza na presença de Deus nos torna mais sensíveis ao que Deus está fazendo. Sabe por que às vezes a gente está orando, lutando contra o sono? Parece que nós estamos envolvidos por uma cápsula de bronze. Parece que a gente está cercado de bronze e que a gente não consegue vencer o sono. Enquanto a gente olha do lado, tem alguém se derramando, tem alguém se quebrantando. Sabe por que às vezes nós nos encontramos num culto em que está todo mundo sentindo a presença de Deus e a gente está meio assim? Tem um homem pregando, está todo mundo dizendo glória a Deus, é isso mesmo. E você está olhando dizendo assim: essa gravata ali não combinou com aquele sapato não. Sabe por quê? Porque é fundamental que a gente tenha sensibilidade ao agir de Deus. Gente, tem gente que consegue fazer um culto sentadinho lá na poltrona do ônibus de madrugada enquanto vai para o trabalho. O sujeito do lado está murmurando, o outro está mal-humorado, o outro está desempregado. Está aquele climão de ônibus de manhã cedo. Climão de ônibus de manhã cedo é um clima espiritual, sim ou não? Claro que não, gente, claro que não. Climão de busão de manhã cedo não tem nada de espiritual. E no entanto, esse homem e essa mulher de Deus se assenta ali, fecha o olhinho e diz: Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Oh, é tão bom sentir a tua presença. E o ônibus balançando e para no ponto e arranca e vira e passa. Senhor, eu sinto a tua presença, é tão bom te adorar. Por quê? Porque é fundamental que nós tenhamos sensibilidade ao agir de Deus. E a santidade, a vida de santificação e de pureza nos permite essa sensibilidade. Josué 3:5, Josué capítulo 3, verso 5, o texto diz, Josué dizendo ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Eu vou dizer uma coisa para você: se aquele povo não se santificasse, Deus continuava sendo Deus, e Deus continuava sendo capaz de fazer maravilhas, amém? Deus não, presta atenção aqui, Deus, olha bem, Deus não depende da nossa santidade. Entretanto, se nós não vivemos uma vida que agrada a Ele, a gente não tem sensibilidade àquilo que Ele quer fazer. Se aquele povo não estivesse preparado, eles iriam ver os milagres de Deus, eles iriam ver grandes coisas como viram Deus fazer, e eles iriam atribuir a quem?
aos ídolos. Eles iriam atribuir à liderança de Josué. Nós vencemos essa batalha, afinal de contas, Josué é um grande líder, Josué é um grande general. Nós vencemos essa batalha porque, afinal de contas, a gente deu sorte. A gente deu sorte. Agora, quando a gente busca viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, a gente esquece essa coisa arada de sorte, a gente esquece essa coisa de azar, a gente esquece essa coisa de acaso, e a gente passa a ter a certeza absoluta de que tudo aquilo que nós vivemos está debaixo do controle do Senhor, porque a santidade te torna mais sensível à presença de Deus. Pastor, eu quero orar mais. Vamos fazer uma revisão de santidade na nossa vida? Não é verdade? Vamos fazer uma revisão de santidade lá em casa, minha irmã. Porque uma mente que fica mirabolando confusão o dia inteiro, dificilmente vai estar aberta e sensível para receber a ministração da palavra à noite. Entende? Dificilmente uma mulher que desonra o seu marido, dificilmente uma mulher que desonra o seu marido vai ter de verdade o coração quebrantado para obedecer o senhorio de Deus. A insubmissão à autoridade espiritual dentro do seu lar pode estar sendo uma verdadeira trava no seu ministério de intercessão, minha irmã. Ou a senhora acha que Deus vai abrir mão de um princípio que Ele mesmo estabeleceu? Não vai! Não vai! É interessante, porque Eliseu se levanta contra o filho de Jezabel e Acabe. E é tão legal, porque a gente olha para a vida de Jezabel e Acabe, e entre outras coisas, o que a gente vê? Manipulação. Acabe manipulando as pessoas em Israel, e Jezabel manipulando Acabe. Em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus, meu irmão. Consulte o seu coração e veja se você não é uma pessoa que tenta manipular as outras para fazer com que a sua vontade sempre prevaleça. Isso desagrada a Deus, porque é bem provável que, se você tenta manipular as pessoas indiretamente, e às vezes até de forma inconsciente, você também acha que vai tentar manipular a Deus. Uma vez eu atendi um casal, mais ou menos assim: pastor, eu disse que não, e toda vez que eu digo não para minha esposa, toda vez que eu digo que não vai dar, toda vez que eu não faço a vontade dela, sabe o que ela vira e diz para mim? Eu sou uma mulher de oração, eu vou colocar isso diante de Deus e você vai ver nada, minha filha, porque Deus não concorda com o espírito de Jezabel. Deus não concorda com o espírito de Jezabel. Deus não concorda com a manipulação. Entende isso? E é muito fácil nós tentarmos manipular os nossos líderes, tentar manipular os nossos pais. Santidade. A santidade vai fazer de você um canal limpo para que o poder de Deus flua. Uma mente pura, uma mente saturada da palavra de Deus,
lábios que passam o dia louvando ao Senhor, quando adentram o santuário, não precisam fazer força para glorificar. Um coração que está buscando agradar a Deus o dia inteiro, vai entrar no santuário, vai entrar na reunião de oração e não vai ter dificuldade, não vai precisar de ninguém dizendo: faz isso, faz aquilo outro. É um coração rendido, porque a santidade, a pureza te libera para desfrutar mais do poder de Deus, mais da natureza de Deus. Deus nos chama para ser santos, porque Ele quer que a gente participe da natureza dEle. Sede santos, porque eu sou santos. Sede santos, porque eu sou santo. Desfrute a minha natureza em você. Desfrute a minha glória em você. Desfrute o meu amor em você. Santidade é uma forma de participar do ser de Deus. Tenho nada contigo, porque tu representa Acabe e Jezabel. Você representa a idolatria, você representa a manipulação. Mas, aí disse o profeta, por causa de Josafá, eu vou atender vocês. Vou atender vocês. Uau. Como que ele vai atender? Como que o profeta vai atender? O profeta vai atender os pedidos daqueles 3 reis, dizendo assim: tragam-me um tangedor. Vamos usar uma linguagem bem nossa aqui. Tem alguém que toca violão no nosso meio? É isso que Eliseu perguntou. Tem alguém que toca teclado aí no nosso meio para a gente fazer um louvor a Deus? Tem alguém que toca gaita no nosso meio? Tem alguém que toca flauta doce? Tem alguém que toca pandeiro no nosso meio? Porque nós vamos estabelecer aqui nesse lugar um ambiente de intimidade. Intimidade. Esse é o segundo princípio que está aqui. O primeiro é o princípio da santidade. O segundo, o princípio da intimidade. O princípio da intimidade. Traga um tangedor, traga um ministro de louvor, para que a gente possa construir aqui uma atmosfera emocional, mental e espiritual que nos permita receber algo da parte de Deus. Traz alguém aqui para perto de mim que me permita ver uma conexão estabelecida entre o céu e a terra, porque é isso que a adoração faz. A adoração estabelece essa conexão entre céu e terra. Traz um tangedor, traz um ministro, porque sem adoração, sem intimidade com Deus, sem rendição completa, sem entrega incondicional, nada vai acontecer nesse lugar. Em síntese, foi isso que Eliseu disse. Ora, eu sei que vocês 3 reis aí, vocês estão ansiosos, eu sei que vocês estão preocupados, mas sabe de uma coisa? Por um instante eu vou ter que deixar sua ansiedade de lado, eu vou ter que deixar sua preocupação de lado, eu vou ter que deixar as minhas preocupações de lado, e eu preciso nesse momento quebrantar o meu coração. Eu preciso nesse momento render-me completamente a Deus, para que eu possa então, depois da rendição, depois da adoração, depois do quebrantamento, receber uma direção para lidar com os problemas aqui da terra. Intimidade. Sabe, casamento é um exemplo lindo de intimidade. É a mais íntima das parcerias humanas. É por isso que Deus escolheu o casamento para ser o símbolo do relacionamento que Ele quer ter com a igreja. É incrível.
Porque no meu relacionamento com a Denise, minha esposa, nós desenvolvemos uma linguagem nossa. Essa linguagem às vezes acontece com palavras. Tem coisas que só eu falo com Denise. E tem coisas que só Denise fala a mim. Toda relação de intimidade, seja entre marido e mulher, entre pais e filhos, seja entre, enfim, toda relação de intimidade, conhecer de verdade um ao outro, exige, gente, sabe o quê? Que essas pessoas desenvolvam uma linguagem. Bom, um jeitinho de falar um com o outro. Eu tenho um jeitinho de falar com a Denise, Denise tem um jeitinho de falar comigo. Adoração, preste atenção nisso. Adoração e intimidade com Deus vai levar você a desenvolver com Deus uma linguagem que você só usa com Ele e Ele só usa com você. Gente, isso é lindo. É por isso que a gente vai orar perto de algumas pessoas. A gente escuta essas pessoas dizendo assim: papaizinho. E aí você fica impressionado. A pessoa está lá: papai. O que ela vai falar? Oh, papai. Aleluia, papai. Sabe o que está acontecendo ali? Não é que aquela pessoa está doida da cabeça. Ela está desfrutando intimidade com o Pai. Intimidade com o Pai. O céu quer se revelar em intimidade. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm intimidade com o céu. Procure desenvolver isso na sua oração. Sabe, gente, às vezes eu vou orar, eu chego em casa, eu sou meio afobadinho, entendeu? Desse tamanho eu sou mais afobadão, né? Então às vezes eu chego e vou tentar resolver uma coisa, vou tentar resolver outra e vou ver aquilo. E aí de vez em quando eu tenho o hábito de anotar no meu telefone as coisas que eu preciso orar durante o dia. E aí eu anoto, e aí eu vou lembrando aquilo. E às vezes eu vou orar e falo: Senhor, em nome de Jesus, eu venho por meio desta te agradecer e te pedir ao Senhor: faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. E peço deferimento. Eu ajoelho ansioso e levanto ansioso. Porque não era aquilo que o papai queria comigo. Entende isso? Vai ter dia que você vai vir cheia de problema para o círculo de oração. E Deus quer dar outra coisa para você. Ele não quer conversar com você sobre o seu problema. Embora também Ele se importe com o seu problema. Mas naquele momento Ele quer que você, numa atitude de fé, diga assim: Senhor, o Senhor sabe que a coisa está feia, mas eu tenho 40 minutos depois de um dia corrido, e quando eu chegar em casa está cheio de coisa para fazer. Nesses 40 minutos que nós temos aqui em intimidade, Senhor, eu não quero ficar falando de problema, porque eu sei que o Senhor conhece todas as minhas necessidades. A palavra ainda nem me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor vê a aflição do meu coração. Então eu não quero agora ficar aqui falando dos meus problemas. Eu quero apenas, Senhor, estar aqui derramada, entregue, disponível, e dizendo assim para o Senhor: o que tu queres falar comigo? Sobre o que o Senhor quer conversar nessa noite? Nós podemos ficar, Senhor, 40 minutos, nós podemos ficar 50, nós podemos ficar 1 hora. Senhor, eu estou aqui derramado e derramada. Eu abro mão da minha lista por um instante, em fé. Eu abro mão, Senhor, das minhas ansiedades, e eu me coloco aqui vulnerável para ter intimidade com o Senhor. Intimidade. E é legal porque no ambiente de intimidade o tempo desaparece. Ontem nós estávamos no evento, nós terminamos de pregar às 10 da noite. Eu chamei as pessoas, nós chamamos as pessoas
para uma oração 10 da noite. Quando nós fomos sair, aquela oração só foi terminar à meia-noite. Entende isso? Por quê? Porque a gente estava num ambiente de intimidade. Nós tínhamos jovens pulando, nós tínhamos jovens chorando, nós tínhamos adultos celebrando, nós tínhamos gente falando em línguas, nós tínhamos pessoas em silêncio sentindo a presença de Deus. Aquele era um ambiente de intimidade, aquele era um ambiente em que cada uma daquelas pessoas se sentia livre para expressar, para se entregar livremente a Deus, de acordo com aquilo que Deus estava pedindo para cada uma. Fizemos um apelo para começar a orar por aqueles jovens às 10 da noite. E nós é que tivemos que dizer: é bom parar agora. Nós precisamos parar porque amanhã, porque se nós fôssemos, aquela reunião continuaria, aquela celebração continuaria. Por quê? Porque o ambiente de intimidade com Deus faz com que ao seu redor o tempo pare. O ambiente de intimidade com Deus faz com que prioridades sejam redefinidas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A forma mais segura de você ter intimidade com Deus, a maneira mais eficaz de você conhecer o que Deus quer naquele momento de oração, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Gente, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar do jeito certo. A Bíblia diz que quando a gente está enfrentando um problema, a gente não sabe o que pedir de verdade para aquele problema. Por quê? Porque a gente só vê o problema. Quem vê a solução é Deus. E aí o que o texto de Romanos diz? Que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e é por isso que Ele intercede por nós. O Espírito Santo é o seu colega de oração, é o seu amigo de oração. Da próxima vez que você for orar, tira uns minutinhos iniciais da sua oração para dizer assim: Espírito Santo, espera aí, deixa eu respirar fundo aqui. Oh, Espírito Santo, eu estou tão agitada, eu estou tão preocupada, mas a palavra diz que o Senhor me conduz em oração, que eu não sei orar como convém. Espírito Santo, eu quero te pedir, vem aqui orar comigo, Espírito Santo. Eu sei que tu já habitas em mim, eu sei que eu sou a tua casa, Espírito Santo. Eu sei que você mora em mim, e eu quero nesse momento, Espírito Santo, me abrir. Eu quero nesse momento te pedir, Espírito Santo, me conduza, me gera em mim, Espírito Santo, a oração que eu preciso. E aí você vai nesse movimento de busca pela presença do Espírito Santo, e você logo percebe que um cântico novo é gerado em você, uma língua nova de oração é gerada em você, um gozo novo é gerado em você, uma fé ousada é gerada em você. Por quê? Porque a intimidade nos transforma. A intimidade nos transforma. E aí você passou o tempo e você se derramou na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo levou você a falar com Deus exatamente o que Deus queria ouvir. O Espírito Santo levou você a adorar a Deus exatamente da maneira como Deus queria ser adorado. O Espírito Santo levou você a orar exatamente pelas coisas que Deus queria te entregar. Tem como isso não funcionar? Não tem. Tem como uma oração dirigida pelo Espírito Santo não ser respondida? Não tem. Porque a intimidade
nos transforma. Santidade te leva à intimidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais Ele fará conhecer os seus segredos, ou os seus estatutos. Os seus estatutos. Santidade te conduz à intimidade. E aí, naquele ambiente de adoração e de intimidade com Deus, Eliseu recebe uma palavra do Senhor. E aí ele abre os lábios e diz para aqueles homens: assim diz o Senhor. É incrível, é incrível. A santidade te leva à intimidade, e a intimidade te leva à autoridade. A autoridade. Eliseu ficou conhecendo. Sabe por que ele teve coragem, ousadia, fé para abrir os lábios e dizer: assim diz o Senhor? Porque naquele ambiente de intimidade ele conheceu a vontade de Deus. E quando nós temos uma convicção profunda do que é a vontade de Deus, a gente se posiciona em autoridade. Por que nós podemos sair pelas ruas evangelizando com autoridade? Porque nós sabemos que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Por que nós podemos ler a Bíblia com autoridade? Porque nós sabemos que é a vontade de Deus que a gente conheça a Bíblia. Por que a gente pode ofertar com fé na provisão de Deus? Porque nós sabemos que é a vontade de Deus que a gente oferte, que a gente traga os nossos dízimos. E a gente pode fazer com autoridade. A intimidade gera em você convicções tão profundas que você não tem medo de olhar de repente para uma pessoa e dizer: eu estava orando pela sua vida nas últimas semanas, e eu venho aqui porque Deus me mandou aqui dizer para você que hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus. Eu estou dizendo isso em nome do Senhor. Hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus. Intimidade gera autoridade. Mulher, à medida que você conhecer mais e mais o coração de Deus, à medida que você conhecer, minha irmã, a senhora conhecer, minha irmã, mais e mais da palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus vai gerar na senhora? Mais autoridade. E a senhora vai se descobrir orando de um jeito, orando com uma ousadia que a senhora não tinha experimentado até então. A senhora vai se ver ministrando aos céus com uma autoridade inédita na sua vida. Agora saiba, geralmente, o problema, as nossas crises de autoridade em Deus estão relacionadas à nossa falta de intimidade com Deus. E a nossa falta de intimidade com Deus, muitas vezes, está relacionada com a nossa falta de compromisso com a santidade de Deus. Santidade gera intimidade, intimidade gera autoridade. Queridas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que não tem lugar mais estratégico para a transformação do nosso país do que os nossos quartos de oração. Não existe lugar mais estratégico, mais importante para nós vermos a completa transformação da nossa nação do que o nosso quarto de oração. O lugar mais importante da nossa casa é o lugar onde nós exercemos a autoridade espiritual sobre o nosso lar. Em nome de Jesus, nós precisamos resgatar nas nossas famílias essa dimensão de orar com autoridade espiritual, de orar com autoridade espiritual pelos nossos filhos, orar com autoridade espiritual pelo nosso cônjuge, orar com autoridade espiritual pela liderança da igreja, orar com autoridade
dizer assim: Senhor, eu sei pela tua palavra que o Senhor tem um compromisso com a minha família. Eu sei pela tua palavra que o Senhor tem um compromisso com o meu casamento. Eu sei pela tua palavra que o Senhor tem um compromisso com a igreja. E em nome de Jesus, eu me posiciono em oração. Eu me posiciono como um guerreiro e guerreio nesse momento em favor da minha família. Eu guerreio, eu luto, eu pelejo no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus, porque eu conheço Jesus, eu tenho intimidade com Jesus, eu sei como pulsa o coração de Jesus. Então eu reivindico a minha família para Jesus, eu reivindico a minha cidade para Jesus, porque eu tenho intimidade, e intimidade me leva à autoridade. Autoridade. Queridas e queridos, tem momentos que Deus vira para a gente e fala assim: o que você está aí com de novo, né, gente? É ainda o ambiente de jovens, né? Tem momentos que Deus, eu acredito que Deus olha assim para a gente orando, e Ele diz assim: cara, eu te amo demais, mas por que você fica aí com esse blá blá blá? Por que você já não dá uma ordem para esse demônio ir embora de uma vez? Então por que você fica aí dizendo: por que você não dá uma ordem para essa enfermidade ir embora de uma vez? Autoridade. Entende? Então quando você estiver orando, usa a sua imaginação. A oração santifica a nossa imaginação. Senhor, eu estou orando aqui pelo fulano de tal. Fulano de tal está traindo a mulher. Eu não conheço quem é aquela dita cuja com quem ele está traindo a mulher dele, não. Mas eu oro nesse momento em nome de Jesus, Senhor. Faça com que cada vez que o fulano olhar para a dita cuja, ele ache ela a mulher mais feia do mundo. Senhor, põe CC nela. Gente, intimidade, isso é coisa da intimidade. Não é coisa para orar no púlpito isso, por favor. Uma vez, fiquei sabendo a história de uma mulher que estava sendo traída pelo marido. E ela, de uma fé muito simples, ela dizia assim: olha, toda vez que eu estou lá lavando a roupa, eu pego uma peça íntima dele, eu seguro aquela peça íntima na minha mão. Toda vez que eu pego uma camisa com um cheiro que não é o meu, eu seguro aquela camisa na minha mão, lá na área de serviço de casa. Antes de colocar na máquina, eu oro, eu digo: Senhor, que da próxima vez que ela ver ele com essa camisa, que ela se afaste dele. Cada vez, eu já vi gente assim: Senhor, quando meu filho, o filho fumava, chegava em casa, colocava a carteira de cigarro em cima da mesa e ia para casa. E aí a mãezinha vinha e dizia assim: em nome de Jesus, Senhor, eu apresento ao Senhor esse cigarro, e eu peço ao Senhor, quando ele colocar a mão aqui, que ele leve um choque. Quando ele fumar o próximo cigarro, que ele tenha vontade de vomitar. Senhor, em nome de Jesus, põe nojo. Sabe o que é isso? Isso não é loucura. Isso não é gente assim desvairada, isso não é gente desesperada, isso é gente que conhece o coração de Deus, isso é gente que sabe o plano de Deus e que diz: Senhor, eu assumo a autoridade de ser um instrumento de transformação através das minhas orações. Você precisa sair do normal, me permita isso. Você precisa sair do normal. E aí o que Eliseu faz? A autoridade te leva a sair do normal. A autoridade te sequestra. A autoridade espiritual te arranca do mundo natural. Entenda o que eu quero dizer, por favor. É o seguinte: assim diz o Senhor: vocês não vão ver
não vão perceber vento. Eu vou parafrasear. Então, pessoal, faltou água? Faltou água. A coisa está feia? A coisa está feia. É água que vocês precisam. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai ventar. Não vai ventar. Não vai chover. O céu não vai ficar nublado. Vocês não terão nenhum sinal visível. Entretanto, vocês experimentarão o sobrenatural de Deus. E vocês precisam fazer, sabe o quê? Começa a cavar. Começa a abrir covas nesse lugar. Você não vai ver sinais. Deus não vai te dar prova nenhuma. Mas quando você menos perceber, o milagre já terá se materializado. E você estará desfrutando desse milagre. Nós precisamos de homens e mulheres que decidam sair do chão enquanto oram. Homens e mulheres que decidam sair do tempo e do espaço enquanto oram. Homens e mulheres que esquecem a conta bancária enquanto oram. Vocês não verão chuva, mas sabe de uma coisa? Já começa a se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Isso é por causa dos jovens. Esse é por causa dos jovens. Sai do chão quando você ora. Sai do chão. E como que a gente fica no chão quando a gente ora, pastor? A gente fica no chão quando a gente ora quando a gente começa a prestar atenção mais nos recursos que nós temos do que no poder de Deus para resolver aquele problema. Tem coisa que você já se viu orando a Deus, pedindo para Deus algumas coisas assim, que depois você falou assim: nosso Deus, fiquei doida da cabeça. Eu não vou nem contar para as pessoas que eu estou orando esse negócio, porque senão eles vão achar que eu estou doida da cabeça, porque não tem, presta atenção aqui que eu vou dizer, não tem o menor cabimento um negócio desse acontecer. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente vive em santidade, desfruta intimidade e ora em autoridade, a gente não se importa muito com o preço das coisas. A gente não se importa muito com a distância dos lugares. A gente não se importa muito com as fortalezas que o inferno coloca para se opor. A gente simplesmente diz assim: Senhor, por mais que esse lugar é muito longe, eu peço ao Senhor, alcança nesse exato momento o missionário que está lá lutando contra aqueles demônios. Senhor, por mais que isso seja muito caro para a igreja, por mais que isso esteja completamente fora das possibilidades financeiras do nosso círculo de oração, Senhor, eu abro mão agora das possibilidades financeiras e digo ao Senhor: faz esse milagre. Faz esse milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei onde é que está esse dinheiro, mas o dinheiro que vai ser usado para resolver isso e isso na igreja, já está em algum lugar. O Senhor é que sabe onde ele está. Então eu peço, em nome de Jesus, movimenta esse recurso, Senhor, porque eu não sei nada dele, mas eu sei que o Senhor já tem a provisão. Saia do comum. Ore orações fora do comum. Mas eu não estou falando assim para você orar orações fora do comum em relação à sua amiga de oração. Eu falo para você orar orações fora do comum em relação a você mesmo, em relação a você mesma. Ore por coisas que você nunca pensou em orar antes. Pela fé, contemple de olhos fechados coisas
incríveis que Deus tem para fazer através do seu clamor. Através do seu clamor. A intimidade, a santidade te conduz à intimidade. A intimidade gera em você autoridade. E a autoridade te leva até a conquista. Te leva até o novo. Olha, vocês acham que é pouco o que Deus vai fazer? Então, Deus está achando que dar água para vocês do nada é pouco. Sabe o que Ele vai fazer? Saiba, Ele mesmo vai destruir os inimigos de vocês. Não apenas Deus vai dar o alimento, a provisão para os seus exércitos. Essa batalha é do próprio Deus. Você já acha legal Deus prover para você? É legal Deus dar provisão para você? Agora é muito mais legal o próprio Deus entrar nesse negócio. O próprio Deus assumir a bronca no seu lugar. O próprio Deus se levantar em seu favor. Conquista. Conquista. Em nome de Jesus, minha irmã. Nesse final de congresso, eu apelo à senhora. Não desista. Não desista. Não desista. Não esmoreça. Não esmoreça. O tempo ainda não acabou. As possibilidades podem ter cessado na terra, não no céu. Deus tem conquista para o seu ministério. Deus tem conquista para a sua família. Seja livre nessa noite para sonhar com mais de Deus. Seja livre nessa noite para conquistar famílias em oração. Seja livre essa noite em nome de Jesus para orar fora do comum. Seja livre em nome de Jesus essa noite de todo medo. Seja livre em nome de Jesus essa noite de toda timidez ao orar, porque Deus tem conquistas. Conquistas. Deus não trabalha com manutenção, Deus trabalha com avanço. Deus não trabalha, tá dando para o gasto. Senhor, tá dando para o gasto. Esse negócio de dar para o gasto não é de Deus. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de mais. Demais. Ah, é tão bom. Ah, Senhor, é tão bom. Senhor, é tão bom. Ah, o congresso lá na minha congregação foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom. Senhor, eu sou grata, mas eu não estou satisfeita. Eu sei que o Senhor pode fazer ainda mais. Então eu vou me preparar para o mais do Senhor. Eu vou me preparar para o novo do Senhor. Deus não é Deus que dá para o gasto. Deus é Deus de infinitamente mais. Ore não a partir da sua mente. Ore a partir da mente de Deus. Ore a partir do caráter de Deus. Ore a partir do amor de Deus. Não se fundamente nos seus pensamentos. Se fundamente nos pensamentos de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma revolução. Nós impactaremos as pessoas, o mundo ao nosso redor. Ore por mais. Deus tem mais. Em nome de Jesus, eu oro essa noite, desafio a senhora a sair daqui e fazer um combinado aí com as meninas, que eu sei que as meninas sempre têm os seus grupos, não é verdade? Elas sempre têm os seus contatos ali. Então assim, comece a dizer assim para elas, a ser uma despertadora da ousadia daquela mulher, quem sabe não pôde estar aqui. Comece a ser um canal de Deus na vida dela e diga assim: nós vamos orar por coisas maiores. Nós vamos pedir a Deus coisas maiores, porque Deus é Deus de coisas maiores. A linguagem de Deus é assim: coisas maiores, infinitamente mais.
E o infinitamente mais de Deus começa a se manifestar na nossa vida a partir do momento em que a palavra destrava a gente e a gente começa a gerar o infinitamente mais nas nossas orações. Nas nossas orações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja enviada de Deus como uma agente de conquista para o reino de Deus. Fique de pé comigo. Aleluia, aleluia. Infinitamente mais. Santidade. Santidade te leva à intimidade, a conhecer o coração de Deus. E quando você conhece o coração de Deus, você começa a falar com autoridade e a orar com autoridade aquilo que está no coração de Deus. E quando você ora com autoridade, você conquista o que você quer colocar diante de Deus nesse exato momento. O que você quer colocar diante de Deus nesse exato momento? Quem você quer apresentar diante de Deus nesse exato momento? O que você precisa conquistar? Quais promessas Deus já fez na sua vida? Quais promessas de conquista Deus já fez na sua vida, minha irmã? Preste atenção em mim, porque esse é um momento de céus abertos sobre esse lugar. Esse é um momento em que nós vamos estabelecer aqui uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de rendição ao nosso Deus. E em nome de Jesus, os céus se abrirão, os céus se abrirão, os céus se abrirão. Eu quero orar com você nessa noite. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar com você aí onde você está. Quais promessas Deus deu a você para que você gere em oração? Qual é o próximo nível de conquista para a sua vida? O que você precisa conquistar em Deus? O que você precisa conquistar em Deus, mulher? O que você precisa conquistar em Deus, homem, essa noite? Nós vamos orar nesse momento pelo próximo nível de conquista que Deus tem para você. Pelo próximo nível. Pastor, eu nunca orei por uma pessoa e essa pessoa foi curada. Nós vamos orar em nome de Jesus para que você receba o dom de cura. Pastor, eu nunca orei por uma pessoa e uma pessoa foi liberta. Nós vamos orar para que isso aconteça. Apresente isso diante de Deus nesse momento. Comece a orar nesse momento. Nós vamos orar. Os ministros de louvor vão nos conduzir nesse tempo e nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento pelo próximo nível de conquista que Deus tem para o ministério Filhas da Graça. Nós vamos orar para que Deus levante ainda mais, com muita ousadia, mulheres com o coração cheio de compaixão, mulheres com uma mente pura, mulheres submissas que conhecem a autoridade de Deus, que sairão pelas ruas dessa cidade, que andarão pelos hospitais, que andarão pelos lares, que entrarão no seu ambiente de trabalho, que entrarão nas empresas e serão instrumentos poderosos de cura, em nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos em oração nesse momento. Em nome de Jesus, nós nos levantamos em oração nesse momento. E nós, como um exército do Senhor aqui, Senhor, nós como um exército do Senhor, nós nos posicionamos nessa hora, baseados na palavra do Senhor que diz que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, baseados na palavra do Senhor que diz que o Senhor tem conquistas para as nossas vidas. Nós nos levantamos em nome de Jesus, como homens e mulheres nesse lugar. Nós nos levantamos em o nome de Jesus e desde já começamos a apresentar ao Senhor. Nesse momento começamos a apresentar ao Senhor o próximo nível de conquista que Tu tens para a nossa família. Nós começamos a apresentar ao Senhor neste momento o próximo nível de conquista que o Senhor tem para o nosso casamento, Senhor. Leva o nosso casamento a um nível, a uma qualidade, Senhor, superior, a uma qualidade, ó Deus, que
esteja plenamente de acordo com a Bíblia. Em o nome de Jesus, leva, Senhor, cada ministério, cada círculo de oração aqui representado neste lugar, a um novo nível de conquista, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, em o nome de Jesus, estabelecer na igreja do Senhor a cultura da oração, que os jovens aprendam a orar conosco, Senhor. Em o nome de Jesus, nós nos levantamos, Senhor, orando para que no Teu nome, Pai, no Teu nome, Pai, toda timidez ao orar, toda timidez ao confrontar as forças das trevas, seja removida. Minha irmã, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo o medo que se estabeleceu no teu coração. Na autoridade do nome de Jesus, eu ministro sobre a tua alma, sobre a tua mente e o teu espírito nessa hora, a palavra de Deus que diz que o verdadeiro amor, o verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora, põe para longe, manda embora todo medo. Receba da parte de Deus ousadia para falar: assim diz o Senhor. Receba de Deus ousadia para cavar poços, ainda que você não veja chuva. Receba de Deus a capacidade de enxergar o invisível. Receba de Deus a ousadia para ministrar fé ao coração desanimado. Receba de Deus renovo no seu físico, renovo no seu físico, renovo no seu físico. Receba de Deus a renovo na sua alma. A angústia é substituída agora em nome de Jesus por óleo de alegria. Receba sobre a sua vida óleo de alegria, óleo de alegria. Tenha os seus lábios livres, livres para ministrar a Deus um cântico novo. Distribui, Senhor, por todos os locais onde as filhas da graça se reúnem. Distribui um cântico novo, Senhor, um louvor novo, uma adoração nova, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade